A filha do sultão. Um belo dia, enquanto caminhava pela cidade, Aladim ouviu uma proclamação, expedida pelo sultão. Todas as casas e todos os bazares deveriam fechar suas portas, e todos deveriam permanecer dentro de casa, até que a princesa Bad al-Budur, a lua das luas, filha do sultão, fosse ao balneário e de lá regressasse. Aladim foi tomado pelo desejo de ver o rosto da jovem, mas não adiantava espiar pela janela de alguma casa próxima ao balneário, pois sabia que a princesa estaria usando um véu. Então, escondeu-se atrás da porta do balneário. Através de uma fresta, viu a princesa chegar, cercada por um séquito de aias e eunucos. Quando estava a 3 ou 4 passos da porta do balneário, ela retirou o véu. Até aquele momento, Aladim nunca tinha visto uma mulher sem véu, exceto sua mãe, que já era idosa e cujos traços faciais, bastante comuns, impediam-no de supor que outras mulheres tivessem aspecto diferente. É possível que ele tivesse ouvido falar sobre mulheres belas, mas, a despeito de quaisquer palavras usadas para descrever a beleza, nada produz o mesmo efeito que a constatação da beleza em si. Quando avistou a princesa Bad al-Budur, Aladim imediatamente descartou a noção de que todas as mulheres seriam mais ou menos parecidas com a sua mãe. A princesa era a mulher mais formosa que ele tinha visto na vida. Seus cabelos eram castanhos, os olhos eram grandes e cintilantes. Embora o olhar fosse meigo e recatado, o nariz era perfeito, a boca delicada, os lábios graciosos e vermelhos, e os traços faciais compunham uma sinfonia. Aladim ficou atordoado diante daquela maravilha tão harmoniosa. Além disso, ela era alta e tinha um porte magnífico que inspirava respeito em todos que a vissem. A princesa entrou no balneário e Aladim ficou onde estava por alguns instantes, extasiado, relembrando e imprimindo na lembrança a figura que lhe encantará o coração. Por fim, voltou a si e, considerando ser inútil aguardar até que a princesa saísse, pois ela estaria de costas e seu rosto coberto, resolveu desistir da espera e voltar para casa. Não conseguiu esconder da mãe o estado de agitação em que se encontrava. Ela perguntou se ele estava se sentindo mal, mas Aladim não disse nada e desabou sobre o sofá, onde ficou prostrado, relembrando a imagem adorável da princesa. A mãe, ocupada no preparo do jantar, não lhe fez mais perguntas. Quando a refeição ficou pronta, ela o serviu no próprio sofá e sentou à mesa vendo que o filho não tocava na comida. Insistiu que ele comesse, mas foi à custa de enorme esforço que ele sentou para se alimentar. Comeu muito menos do que o de costume, mantendo-se cabisbaixo e tão imerso em seus pensamentos que a mãe não conseguiu arrancar dele uma palavra sequer. Depois da ceia, ela voltou a fazer perguntas, mas Aladim preferiu se retirar para dormir em vez de satisfazer a curiosidade materna. Para não nos determos na descrição de como Aladim, extasiado pela formosura da princesa, passou a noite, vamos tão somente observar que no dia seguinte, sentado no sofá diante da mãe que fiava o algodão, como de hábito, ele disse: "Mãe, vou quebrar o silêncio que mantive desde que voltei da cidade ontem, pois sei que magoei a senhora. Eu não estava me sentindo mal, como a senhora achou, e não estou me sentindo mal agora.
mas não sei explicar para a senhora o que estou sentindo. É pior do que um mal-estar. É uma sensação estranha, mas talvez a senhora entenda depois de ouvir o que eu vou contar. Não sei se a senhora ouviu falar, continuou ele, mas ontem foi anunciado que a princesa Balde Albudur, a filha do sultão, iria ao balneário depois do almoço. Eu fiquei sabendo da notícia durante minha caminhada pela cidade. Foi proclamada uma ordem para que todos os bazares fossem fechados e que a população ficasse dentro de casa em respeito à princesa, para que ela pudesse transitar pelas ruas livremente. Como eu não estava longe, a curiosidade de ver a princesa sem véu fez com que eu me escondesse de trás da porta do balneário, pensando que ela removeria o véu no momento em que fosse entrar. Se a senhora se lembra da posição da porta, sabe que eu teria plenas condições de ver muito bem a princesa. De fato, ao entrar, ela retirou o véu e eu tive o prazer de ver a princesa, absolutamente encantadora. Foi essa, mãe, a razão daquele estado em que a senhora me viu ontem e o motivo do meu silêncio. Estou apaixonado pela princesa, com uma intensidade que mal posso expressar, já que minha paixão arde mais e mais a cada instante. Não me resta outra satisfação a não ser conquistar a princesa. Por isso, decidi. Vou pedir a mão dela ao sultão. A mãe de Aladim ouviu atentamente o relato do filho, porém, diante dessas palavras finais, não conseguiu conter uma gargalhada. Aladim queria prosseguir, mas ela o interrompeu. Meu filho, o que está se passando na sua cabeça? Você deve ter ficado louco para falar desse jeito. Posso garantir à senhora que não fiquei, respondeu Aladim. Na verdade, nunca pensei com tanta clareza. Eu previ as suas acusações de loucura e leviandade, mas nada disso vai me deter. Já resolvi, e vou pedir ao sultão, a mãe da filha. Estou dizendo, disse a mãe, com toda a seriedade, que você não está bom da cabeça. Mesmo que você quisesse levar adiante a sua decisão, não posso imaginar quem haveria de levar o pedido ao sultão. A senhora, é claro, disse Aladim sem titubear. Eu? Gritou a mãe. Ir até o sultão? E quem é você que se atreve a cobiçar a filha do seu sultão? Você já esqueceu que é filho de um dos alfaiates mais modestos desta cidade e de uma mãe cujos ancestrais não têm de lustre? Você não sabe que sultões hesitam em entregar as filhas até para os filhos de outros sultões? Eu disse que já tinha previsto as suas objeções, falou Aladim, e outras que a senhora ainda apresentar. A sua desaprovação não vai me abalar. Não me negue esse favor, a menos que a senhora prefira me ver morrer em vez de me fazer voltar à vida. Assustada por constatar a teimosia com que o filho se agarrava àquela ideia tão insensata, a mãe fez nova tentativa. Eu sou sua mãe, ela disse, e não há nada, nos limites da sensatez, que eu não faria pelo seu amor. Se estivéssemos falando do seu casamento com a filha de algum vizinho, cuja condição social fosse parecida com a nossa, eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para te ajudar, ainda que antes você precisasse obter alguma fonte de renda ou aprender um ofício. Mas aí está você, ignorando suas origens, querendo ir além da sua condição, contemplando ninguém menos que a filha do seu soberano, de quem uma só palavra bastaria para te humilhar e acabar contigo. Mas o seu destino só te pertence,
e a decisão é sua. Quanto a mim, mesmo que eu tivesse a ousadia de aparecer diante de Sua Majestade com um pedido absurdo como esse, a quem devo me apresentar? Você não acha que a primeira pessoa com quem eu falasse haveria de me chamar de louca e me enxotar? Mesmo que eu não tivesse dificuldade em me aproximar do sultão, pois sei que ele não hesita em receber os súditos aflitos e a eles oferecer a justiça que buscam, assim como sei que com os que o procuram, buscando perdão e demonstrando dignidade, ele é misericordioso. Mas será que você é um desses indivíduos? Você se acha digno do favor que pretende pedir? O que você já fez pelo seu soberano e pelo seu país? Como foi que você se destacou? Se você não fez nada para merecer tal favor, se não é digno de tal favor, como eu posso fazer tal pedido? Como eu posso sequer abrir a boca para apresentar essa ideia ao sultão? A presença de Sua Majestade e o brilho da corte haveriam de selar os meus lábios, ainda mais eu, que tremia diante do seu pai todas as vezes que precisava pedir alguma coisa para ele. E tem outro motivo, meu filho, no qual você não pensou. Você não pode se apresentar diante do sultão de mãos vazias. Um presente garante que, caso o favor seja negado, o sultão ao menos ouve a pessoa. Mas que presente você poderia levar? E mesmo que encontrasse alguma coisa que merecesse um momento da atenção do seu soberano, imagine o disparate que haveria entre o presente e o seu pedido. Pense bem e veja que o seu desejo é impossível. Aladim ouviu calmamente tudo o que a mãe disse no intuito de detê-lo em sua intenção, e tendo considerado cada objeção, disse: Eu reconheço, mãe, que é um atrevimento da minha parte. A senhora diz que não se deve aparecer diante do sultão de mãos vazias, e que eu não tenho nada que seja digno dele. Confesso que a senhora tem razão quanto ao presente. Eu não tinha pensado nisso, mas quando diz que eu não tenho o que oferecer, a senhora não acha que aquilo que eu trouxe para casa depois daquela noite em que quase morri seria um belo presente para o sultão? Ao contrário do que a gente imaginava, aquelas coisas que encheram o meu alforje e o meu cinto não são vidros coloridos, são pedras preciosas, dignas de grandes monarcas. Fiquei sabendo do valor delas nas oficinas dos joalheiros, mas nenhuma das pedras que vi por lá se comparam com as nossas, e ainda assim são vendidas por preços exorbitantes. Seja qual for o valor, tenho certeza de que o sultão não deixará de recebê-las com prazer. Vá buscar o seu pote de porcelana e vamos ver o efeito de todas aquelas cores juntas. A mãe de Aladim pegou o pote e o filho retirou pedras preciosas do alforje e as depositou dentro da porcelana. Mãe e filho ficaram extasiados diante de tamanho brilho, pois só tinham visto as pedras à luz da lamparina. É verdade que Aladim as tinha visto nas árvores, reluzindo, qual frutas, mas sendo apenas um raposol, acreditará que as pedras não passassem de brinquedos e as colherá, sem qualquer pretensão. Mãe, disse Aladim, a senhora já não pode mais se negar a ir até o sultão, porque não tenho o que oferecer. Esse presente, eu acredito, vai garantir à senhora uma recepção das melhores. Então, a mãe, por amor ao filho e por receio de que ele tomasse alguma atitude extrema, deixou de lado a resistência e cedeu. Sendo tarde e passada a hora de ir ao palácio, a questão foi adiada até a manhã seguinte. Mãe e filho
Não falaram de outro assunto durante o resto do dia, e Aladim cuidou de dizer à mãe tudo o que pudesse fortalecer sua decisão de ajudá-lo. Contudo, a despeito de todas as razões apresentadas, ela não se convencia de que a iniciativa resultasse em sucesso. E é preciso reconhecer que a mãe tinha plenos motivos para duvidar. Mesmo, ela disse, que o sultão me receba tão bem como a gente espera e que ouça calmamente a minha proposta e que depois da boa acolhida me pergunte sobre a fortuna e as suas terras. O que você quer que eu diga? Mãe, respondeu Aladim, não vamos nos preocupar agora com uma coisa que talvez nem aconteça. Vamos primeiro ver como o sultão vai receber a senhora e como ele vai responder. Eu vou pensar numa resposta boa, caso ele faça perguntas desse tipo. Estou confiante que a lâmpada, que tem sido nosso sustento todos esses anos, não vai me falhar quando eu mais precisar dela. Diante do sultão, Aladim e sua mãe foram se deitar, mas a intensidade da paixão e os sonhos de fortuna infinita ocuparam a mente do filho e o impediram de dormir o sono tranquilo que ele desejava. Ele se levantou antes da alvorada, foi despertar a mãe e pediu-lhe que se vestisse o mais rapidamente possível para estar diante do portão quando o palácio abrisse as portas. A mãe de Aladim pegou o pote de porcelana cheio de pedras preciosas, embrulhado em um lenço, e levou-o consigo até o palácio. O grão-vizir e os anciãos do conselho tinham acabado de entrar quando ela chegou ao portão. Ela se juntou à multidão que buscava audiência e caminhou até a sala do conselho. Era um salão esplêndido, largo e comprido, com uma entrada magnífica. Posicionou-se diante do sultão. Os solicitantes foram chamados um por um, e seus pleitos foram debatidos, defendidos e concluídos, até que a sessão chegou ao fim. Então, o sultão levantou-se, dispensou o conselho e voltou aos seus aposentos, seguido pelo grão-vizir e demais ministros. Todos os que haviam se reunido a fim de apresentar seus pedidos deixaram o salão, alguns satisfeitos com a decisão final, outros decepcionados com o julgamento desfavorável. Outros ainda esperançosos de serem ouvidos em uma sessão futura. A mãe de Aladim concluiu que o sultão não apareceria naquela ocasião e voltou para casa. O filho, vendo-a regressar com o presente, nem se atreveu a perguntar sobre a visita. A mãe, que jamais pisara no palácio do sultão e não fazia a menor ideia acerca dos protocolos ali observados, falou inocentemente. Eu vi o sultão, ela disse, e tenho certeza de que ele me viu também. Eu estava bem na frente dele e não tinha ninguém entre nós dois. Mas o sultão estava preocupado com os outros súditos e fiquei comovida ao ver como ele prestava atenção em todos. A sessão demorou tanto que eu acho que ele ficou entediado, pois de repente se levantou e foi embora, sem ouvir os pedidos de muita gente que ainda esperava. Mesmo assim, senti uma grande satisfação em vê-lo, embora eu também começasse a ficar impaciente com aquela espera toda. Vou voltar lá amanhã. Talvez o sultão não esteja tão ocupado. Apaixonado como estava, Aladim não tinha alternativa, senão aceitar a explicação oferecida pela mãe e aguardar. Ao menos sentia-se satisfeito porque ela conseguira realizar o feito mais difícil.
atraíram o olhar do sultão e tinha esperança de que, por ter visto outras pessoas se dirigindo ao soberano, ela haveria de criar coragem para agir no momento adequado. Na manhã seguinte, a mãe retornou ao palácio, mas encontrou o salão fechado e foi informada de que o conselho só se reunia uma vez a cada 2 dias. A mãe levou a notícia ao filho, que foi obrigado a renovar sua paciência. Ela voltou outras 6 vezes em dias de sessão e teria voltado outras 100, igualmente sem qualquer resultado. Se o sultão, que notará a presença da mulher em cada audiência, não tivesse se lembrado dela. Um dia, o sultão disse ao grão-vizir: já faz algum tempo que eu noto a presença de uma mulher que comparece a todas as reuniões do conselho, sempre trazendo uma trouxa de pano. Ela permanece até o final da audiência e sempre cuida para se posicionar bem diante de mim. Você sabe o que ela quer? O grão-vizir, embora não soubesse mais do que o sultão, percebeu que deveria dizer algo e respondeu: Vossa Majestade bem sabe que as mulheres costumam se queixar sem o menor motivo. Aquela mulher provavelmente veio reclamar da farinha de má qualidade que lhe venderam, ou de qualquer outra questão sem importância. O sultão não se satisfez com essa resposta. Chame-a da próxima vez, ele disse, e vamos ouvi-la. A única reação do vizir foi beijar a própria mão e erguê-la acima da cabeça, indicando que estava pronto para ser decapitado se deixasse de obedecer. Na sessão seguinte, a mãe de Aladim foi chamada. Ela acompanhou o cortesão encarregado do cerimonial até o trono do sultão e, seguindo o exemplo dos demais, ajoelhou-se e encostou a fronte no tapete até que o sultão a mandasse se levantar. Boa mulher, ele disse, eu já a vi diversas vezes nessas sessões, permanecendo diante de mim do começo ao fim. O que a traz aqui? Rei dos reis, disse ela, antes de revelar o motivo da minha presença diante do vosso trono, eu vos peço perdão pelo atrevimento da pergunta que vim fazer. Trata-se de uma pergunta tão fora do comum que eu estremeço de vergonha só de pensar em fazê-la ao meu sultão. O sultão dispensou todos, exceto o grão-vizir, e disse que ela poderia falar sem receio. Depois de tomar todas as precauções que sua delicada missão exigia, a mãe de Aladim contou ao sultão que o filho tinha visto a princesa Badir al-Budur, que o encontro havia provocado nele uma paixão irresistível, que ele confessará seu amor pela princesa e que ela, a mãe, fizera o possível para demovê-lo daquele apego extravagante, tão insolente para com vossa majestade, ela disse, como para com a princesa. Mas ele insistiu e até ameaçou cometer alguma loucura se eu não viesse pedir a vossa majestade a mão da princesa. Depois de uma hesitação sofrida, aceitei vir. Agora eu vos imploro que perdoeis não apenas a mim, mas ao meu filho, Aladim. O sultão ouviu a mulher com grande amabilidade, sem demonstrar o menor sinal de indignação ou desdém, e perguntou o que ela trazia na trouxa. Ela desembrulhou o presente e dispôs as joias ao pé do trono. Ninguém poderá descrever a surpresa do sultão quando viu tantas pedras preciosas reunidas naquele pote, pois eram maiores, mais brilhantes, mais valiosas
e mais perfeitas que quaisquer outras que ele tinha visto na vida. Por alguns instantes, ele ficou tão abismado que não conseguiu se mover. Quando se recompôs, pegou o presente das mãos da mãe de Aladim e exclamou alegremente: "Que pedras lindas! Que preciosidade!" Depois de manusear e admirar quase cada uma das pedras, e reparando no que as distinguia uma das outras, ele virou-se para o grão-vizir e disse: "Veja essas pedras e diga-me se existe na terra algo mais precioso. Este presente não é digno de minha filha? Não devo concedê-la a alguém que valorize tanto assim?" Tais palavras deixaram o grão-vizir profundamente perturbado. Algum tempo antes, o sultão insinuara que desejava entregar a mão da filha a um dos filhos do vizir. Agora, o vizir temia que o esplendor daquele presente fizesse o soberano mudar de opinião. "Ninguém pode negar", ele disse, "que esse presente é digno da princesa. Mas eu suplico a Vossa Majestade que me conceda 3 meses antes de tomar uma decisão. Espero que nesse tempo meu filho possa vos oferecer um presente mais precioso do que o de Aladim." O sultão, embora convencido de que o grão-vizir jamais conseguiria obter para o filho um presente que se equiparasse àquele, atendeu ao pedido e disse à mãe de Aladim que consentia com o casamento e que ela deveria retornar ao cabo de 3 meses. A mãe de Aladim, que julgava ser impossível uma audiência com o sultão, voltou para casa muito feliz. Quando viu a mãe entrar mais cedo do que de hábito e com os olhos sorridentes, Aladim perguntou se poderia agora viver com esperança. "Meu filho", disse ela, "pode pôr um ponto final na sua agonia. Longe de pensar em morte, só há motivo para alegria." Ela então relatou que tinha sido ouvida antes de qualquer outra pessoa. Falou das preocupações que tomará antes de apresentar o pedido ao sultão e da resposta favorável que ele tinha dado. Acrescentou que até onde ela era capaz de julgar, o presente impressionará o sultão e o levará à aprovação. "Fiquei surpresa", ela disse, pois o grão-vizir cochichou alguma coisa no ouvido dele pouco antes dele me responder, e fiquei com medo que o vizir o fizesse mudar de intenção. Aladim, mais que contente, resolveu proceder com paciência e passou a contar as horas e os dias que o separavam de sua amada. 2 meses tinham se passado, quando a mãe do jovem, indo certa noite ao centro da cidade para comprar óleo, encontrou toda a gente feliz e os bazares iluminados. As ruas estavam repletas de oficiais do palácio, envergando uniformes de gala, montados em cavalos, belamente ornamentados e cercados por multidões de lacaios indo e vindo. Ela perguntou ao vendedor de óleo o que estava acontecendo. "Por onde andava, minha boa senhora?" Ele disse. "A senhora não sabe que o filho do grão-vizir se casa com a princesa hoje à noite? Ela está prestes a sair do balneário e os oficiais que a senhora vê espalhados por aí vão escoltá-la de volta ao palácio para a cerimônia." A mãe de Aladim correu de volta para casa. O filho não estava preparado para receber a notícia terrível que ela trazia. "Tudo perdido", ela gritou. "Você tinha esperança de ficar com a bela filha do sultão, mas não era para ser assim. Como pode o sultão quebrar sua promessa?" Disse Aladim. "Como a senhora sabe disso?" "Hoje à noite", respondeu a mãe, "o filho do grão-vizir vai se casar com a princesa Bard al-Badur no palácio." Ela fez o relato.
apresentando tantos detalhes que não havia espaço para dúvidas. Qualquer outro homem teria perdido as esperanças, mas um ciúme discreto impediu o desespero de Aladim. Sem pronunciar uma palavra sequer contra o sultão, o vizir ou seu filho, ele disse simplesmente: Mãe, eu acho que o filho do grão-vizir não vai ter hoje uma noite tão feliz como espero. Ele foi até o seu quarto, pegou a lâmpada mágica ali escondida da mãe e esfregou-a, no mesmo ponto em que a mãe havia esfregado antes. Imediatamente, o gênio apareceu diante dele. Qual é vossa ordem? O sultão quebrou a promessa que me fez e vai entregar a mão da princesa para outro homem. Eu te ordeno que me traga a noiva e o noivo esta noite. Como desejais, senhor, disse o gênio. Aladim voltou para o lado da mãe e comeu com a calma de sempre. Depois, falou um pouco sobre o casamento da princesa, como se o assunto não mais o interessasse. Em seguida, voltou ao quarto e, enquanto a mãe foi dormir, ficou acordado, esperando que o gênio realizasse seu trabalho. Bodas interrompidas. Enquanto isso, no palácio, a festança seguia a noite adentro. Finalmente, o filho do grão-vizir foi conduzido pelo chefe dos eunucos até os aposentos da noiva e deitou-se na cama. Pouco tempo depois, a sultana, cercada pelas damas de honra, trouxe a filha. A jovem demonstrou grande resistência, como convém às noivas. A sultana ajudou-a a se despir e, depois de despedir-se da filha com um beijo de boa noite, retirou-se com as demais mulheres. A última a sair fechou a porta. Assim que a porta foi fechada, o gênio, antes que o casal tivesse tempo de se abraçar, instantaneamente os transportou, ainda deitados, para o quarto de Aladim. Tranque este homem no banheiro, lá fora, e volte amanhã quando o sol raiar. O gênio removeu o filho do grão-vizir de camisolão e deixou-o do lado de fora, no frio, depois de enfeitiçá-lo para que ficasse paralisado. Apesar da paixão intensa, Aladim não falou muito quando se viu sozinho ao lado da princesa. Não tenha medo, ele disse. Está seguro aqui. Se fui obrigado a tomar essas medidas extremas, não foi para ofendê-lo, mas para impedir que um rival indigno a possuísse, pois seu pai prometeu você a mim. A princesa, que nada sabia acerca da questão, mal compreendeu tais palavras e não teve condições emocionais de responder. O impacto da estranha aventura a emudecera. Aladim não parou ali. Despiu-se e ocupou o lugar do filho do grão-vizir na cama, de costas para a princesa, e colocou uma espada entre os dois para indicar que merecia tal punição, caso ousasse ofender a honra da jovem. Contente por ter privado o rival da felicidade que haveria de ser dele, Aladim dormiu profundamente, ao passo que a princesa teve a noite mais infeliz da vida. Se nos lembrarmos do estado em que o gênio deixou o filho do grão-vizir, podemos supor que a noite do noivo tampouco foi das melhores. De manhã, Aladim não precisou esfregar a lâmpada para invocar o gênio. Ele apareceu na hora marcada, pegou o noivo, deixou-o deitado junto à princesa e devolveu a cama ao palácio. É importante registrar que nem a princesa, nem o filho do grão-vizir viram o gênio. Um simples olhar de relance, dirigido à sua forma medonha, poderia matá-los. Tampouco ouviram a conversa entre o gênio e o Aladim. A única percepção que tiveram foi do saculejo causado pelo transporte de um local para o outro. Isso já bastou para deixá-los apavorados. O gênio
tinha acabado de devolver o leito nupcial ao seu lugar, quando o sultão surgiu para desejar bom dia à filha. O filho do grão-vizir, ainda gelado após a longa noite, deu um salto e correu até seu quarto de vestir, no momento em que ouviu a porta se abrindo. O sultão aproximou-se da cama da filha, beijou-a entre os olhos, conforme o costume, e perguntou como tinha sido a noite. Afastando-se e olhando mais atentamente para ela, ficou impressionado ao ver apenas uma profunda melancolia nos olhos da jovem e nenhum outro sinal que pudesse tranquilizá-lo. A filha não dizia uma palavra sequer. Imaginando que ela reagia assim por timidez, ele se retirou, mas o sultão não conseguia deixar de pensar que havia algo estranho no silêncio da filha e dirigiu-se diretamente aos aposentos da sultana. Vossa Majestade não deve ficar assustada. A sultana disse: todas as noivas se mostram tímidas no dia seguinte às bodas. Dê a ela 2 ou 3 dias, então ela vai receber seu pai adequadamente. Eu vou falar com ela agora e ficarei muito surpresa se ela me tratar do mesmo jeito. A sultana vestiu-se e foi falar com a filha, porém a encontrou não apenas muda, mas também com um olhar tão triste que ficou assustada. Por que está tão inerte em meus braços, filha? É certo tratar sua mãe e seu pai desse jeito? O que está acontecendo? Por fim, a princesa Balde Albudur rompeu o silêncio com um profundo suspiro. Ah, querida mãe, ela se lamentou. Perdoe-me se eu não soube reverenciar a senhora como deveria. A minha mente está tomada pelos estranhos acontecimentos de ontem à noite. E o meu corpo ainda não se recuperou do abalo. Eu mal consigo ter consciência de mim mesma. Em seguida, com os detalhes mais vívidos, a princesa relatou que no momento em que ela e seu noivo encostaram a cabeça no travesseiro, a cama foi subitamente transportada até um quarto escuro e sujo, onde ela se viu sozinha, sem o marido, e onde um jovem, depois de dizer algumas palavras que o medo a impediu de compreender, deitou-se ao lado dela, no local que pertencia ao marido, colocando um sabre entre os 2 corpos, e que de manhã o marido reapareceu e a cama foi devolvida instantaneamente ao seu local original. Tudo isso tinha acabado de ocorrer, prosseguiu ela, quando meu pai, o sultão, entrou no quarto. Meu topor e meu medo eram tamanhos que não fui capaz de dizer uma palavra sequer. Não é para menos que ele se ofendeu com a maneira como eu retribuí a honra de sua visita, mas espero que ele me perdoe quando tomar conhecimento da minha aventura infeliz. A sultana ouviu calmamente o relato da princesa, mas não acreditou em nada. Você fez bem em ficar de bico calado diante do seu pai, ela disse. Cuide para não mencionar nada disso a mais ninguém. As pessoas vão achar que você enlouqueceu. Agora, levante-se e afaste esses sonhos da sua cabeça. Não convém que fantasias desse tipo atrapalhem a celebração das suas bodas. Você já não está ouvindo a música? Os clarins, os tímpanos e os tambores? A música vai afastar essas fantasias do seu espírito. A comemoração das bodas durou o dia todo no palácio. A sultana se manteve ao lado da filha e fez o que pôde para animá-la, mas era evidente que o pensamento da jovem estava em outro lugar. O filho do grão-vizir não se mostrava menos abalado, embora a ambição levasse a esconder o que sentia, e ninguém poderia duvidar de que ele fosse um marido feliz. Aladim não tinha a menor intenção de permitir que o casal descansasse, e assim que anoiteceu, recorreu novamente à lâmpada.
Gênio, ele disse: o filho do vizir e a princesa vão dormir juntos à noite. Vá, e quando eles estiverem na cama, traga-os a mim, como você fez ontem. O gênio obedeceu à ordem de Aladim, com a mesma dedicação da noite anterior. O filho do grão-vizir foi submetido ao frio e desconforto mais uma noite. E a princesa, mais uma vez, sentiu-se mortificada ao se ver na cama com Aladim, com nada além de um sabre os separando. Assim que o dia clareou, o gênio reapareceu e os transportou de volta aos aposentos palacianos. O sultão, ansioso por saber como a filha tinha passado a noite, visitou-a bem cedo. O filho do grão-vizir, mais transtornado por essa segunda aventura do que pela primeira, correu para o quarto de vestir, assim que ouviu o sultão se aproximando. O sultão cumprimentou a filha e, depois do abraço costumeiro, disse: então, minha filha, seu humor hoje está tão azedo como ontem? Não vai me dizer como dormiu? Porém, mais uma vez a jovem recusou-se a emitir uma palavra sequer. Somente depois que o pai ameaçou cortar-lhe a cabeça, ela falou: meu querido pai e sultão, ela disse em tom de súplica, quase às lágrimas. Espero que o Senhor troque a raiva pela compaixão, depois que ouvir meu relato sobre as noites de ontem e de anteontem. Ela contou ao pai a verdadeira história daquelas 2 noites medonhas e o fez com tamanha inocência que, enquanto ela falava, o amor e a ternura cortaram o coração dele. Se o Senhor tiver a menor dúvida sobre a verdade do meu relato, pergunte ao marido que o Senhor me concedeu, se não foi como eu contei. O sultão refletiu acerca da angústia que uma aventura tão estranha deveria ter causado na princesa. Minha filha, ele disse, você errou em não ter me falado ontem sobre esse fato bizarro, que diz respeito a mim tanto quanto a você. Eu não te casei para fazer você infeliz, mas para oferecer toda a felicidade que se pode esperar de um marido que parecia tão adequado para você. Agora, afaste do espírito essas visões horrendas. Vou tomar providências para que as próximas noites não sejam tão atormentadas como as anteriores. Ao voltar aos seus aposentos, o sultão pediu ao vizir que localizasse o filho. O grão-vizir mandou o rapaz esclarecer a história. Não posso esconder a verdade do Senhor, pai, disse o filho. Tudo aconteceu conforme a princesa contou, mas ela não teria como falar sobre o tratamento cruel que me foi reservado. Desde o dia das minhas bodas, passei as 2 noites mais brutais que se pode imaginar. Não tenho palavras para descrever o inferno que sofri, sem falar no pavor de ter sido transportado por mãos invisíveis, nada menos que 4 vezes, não tendo a menor ideia de como uma coisa daquela era possível. O Senhor vai poder formar a sua própria opinião sobre o meu estado quando eu contar que passei 2 noites de pé, só de camisolão, dentro de um banheiro estreito, sem conseguir me mexer ou mudar de posição, embora, aparentemente, nada me impedisse. Ainda que todo esse sofrimento não tenha diminuído o amor que sinto pela princesa, prefiro morrer a insistir nessa união se o preço a ser pago for esse. Por isso, eu suplico, Pai, que o Senhor obtenha junto ao soberano a anulação do meu casamento. A despeito dos sonhos de casar o filho com a princesa, o grão-vizir, diante da decisão do jovem, achou que não seria cabível pedir-lhe paciência por mais alguns dias. Então, deixou a companhia do filho e correu de volta à presença do sultão.
a quem confessou que, pelo relato do rapaz, toda aquela história era verdadeira. Antes que o sultão mencionasse a anulação do casamento, algo que ele se sentia mais que propenso a fazer, o vizir implorou que ele permitisse que o filho deixasse o palácio e voltasse à casa dos pais, para que o amor da princesa por ele não a expusesse a mais sofrimento. O príncipe Aladim. O sultão imediatamente expediu ordens para que a comemoração das bodas fosse suspensa no palácio e por todo o reino. Em pouco tempo, todos os sinais de júbilo e festejo cessaram. A súbita mudança gerou especulação na cidade. Alguns se perguntavam que infelicidade teria causado tal reviravolta. Outros apenas notaram que o grão-vizir e seu filho tinham se retirado do palácio, com semblantes melancólicos. Somente Aladim tinha conhecimento do segredo e intimamente vibrava com o triunfo da lâmpada. O mais estranho era que nem o sultão, nem o vizir, ambos tendo se esquecido da solicitação de Aladim, desconfiavam de que ele pudesse ter algo a ver com os mistérios que causaram o fim do casamento da princesa. Contudo, Aladim aguardou o período de 3 meses, estipulado pelo sultão. Ele contou cada dia com atenção, e quando o tempo expirou, enviou sua mãe ao palácio, a fim de lembrar ao soberano a promessa feita. Quando o sultão despachou a mãe de Aladim por 3 meses, acreditava que não voltaria a vê-la, pois, apesar do valor do presente por ela oferecido, a julgar pelo aspecto simplório da pobre mulher, ele concluiu que o casamento por ela proposto não estava à altura da princesa. Mas a mulher voltou, suplicando-lhe que mantivesse a palavra. O sultão, constrangido, tentou ganhar tempo. Virando-se para o grão-vizir, confessou suas dúvidas quanto a casar a princesa com um estranho, a seu ver, um pobretão. O grão-vizir apressou-se em expressar seu pensamento. Majestade, disse ele, acho que há um jeito de evitar esse casamento tão inadequado, sem dar a Aladim motivo de queixa. Basta estabelecer um valor tão elevado pela princesa que a fortuna dele, por maior que seja, jamais poderá alcançar. O sultão ficou satisfeito e dirigiu-se à mãe de Aladim. Boa mulher, ele disse, sultões têm que manter a palavra, e manterei a minha, mas primeiro seu filho terá que me enviar 40 vasos de ouro maciço, cada qual com joias até a borda, carregado por 40 criados negros, conduzidos por 40 criados brancos, todos jovens, altos, fortes e luxuosamente trajados. Fico esperando uma resposta. A mãe de Aladim fez uma reverência diante do sultão e retirou-se. A caminho de casa, riu sozinha, ao pensar na ambição esfreada do filho. Onde ele vai encontrar tantos vasos de ouro? Ela pensou. E tantos vidros coloridos para enchê-los. Será que ele vai voltar àquele subterrâneo para colher os vidros nas árvores? E todos aqueles criados, com os trajes que o sultão exigiu? Onde ele vai consegui-los? Cadê os sonhos dele agora? Acho que ele não vai ficar contente com o meu relato. Quando chegou em casa, ela já havia se convencido de que a Aladim não restaria sonho nenhum. Meu filho, disse ela, se eu fosse você, eu perderia toda e qualquer esperança de me casar com a princesa Baldir al-Budur. É certo que o sultão me recebeu com bondade
e acredito que ele goste de você, mas parece que o grão-vizir virou a cabeça dele, conforme você mesmo vai poder avaliar, depois que eu contar o que aconteceu. Quando eu lembrei a Sua Majestade que os 3 meses já tinham passado e supliquei a ele que cumprisse a promessa, notei que ele só respondeu depois de uma conversinha com o vizir. A mãe de Aladim relatou as palavras do sultão, bem como as condições por ele impostas para que o casamento ocorresse. Ele está esperando a resposta, ela disse ao filho, com um sorriso, mas acho que ele vai ficar esperando por muito tempo. Nem tanto tempo quanto a senhora pensa, respondeu Aladim. E o sultão está enganado, se acredita que as exigências dele vão me desanimar. Eu já esperava obstáculos concretos, mas o que ele pede é pouco. Aladim voltou ao seu quarto e invocou o gênio. O sultão vai me entregar a mão da filha, disse Aladim, mas primeiro ele quer 40 vasos de ouro, cheios até a borda, daqueles frutos do pomar onde encontrei a sua lâmpada. Os 40 vasos de ouro têm que ser carregados por 40 criados negros, precedidos por 40 criados brancos, todos jovens, altos, fortes e vestidos luxuosamente. Vá e me traga esse presente sem demora, para que eu possa enviá-lo ao sultão antes que a sessão do conselho acabe. O gênio retornou prontamente, com 80 criados, cada um portando um vaso de ouro maciço, repleto de pérolas, diamantes, rubis e esmeraldas, maiores e mais belos ainda do que as pedras que o sultão tinha visto. Juntos, os vasos encheram o casebre e o jardim. Aladim abriu a porta e despachou os homens, um depois do outro. Quando sua mãe saiu, seguindo o último criado, Aladim fechou a porta da casa e voltou serenamente ao seu quarto. O primeiro criado que saiu da casa de Aladim causou espanto em todos que viram, e antes que os 80 homens saíssem, a rua ficou apinhada, com gente vindo de todas as direções para ver o desfile. A pele reluzente, o aspecto e o porte elegante dos homens, a estatura parelha, o andar solene, isso tudo somado ao brilho das joias que pendiam de suas cinturas e adornavam suas têmporas, empolgaram e fizeram vibrar a multidão. Mas as ruas estavam tão superlotadas que ninguém conseguia se mexer. Todos se limitaram a seguir o desfile com os olhos, até perdê-lo de vista. Eram muitas as ruas que aqueles homens magníficos tinham de percorrer até chegar ao palácio. E metade da população da cidade os viu passar. Quando o primeiro dos 80 criados alcançou a porta do primeiro pátio do palácio, os porteiros, vendo o traje e pensando que se tratasse de um rei, deram um passo à frente e beijaram-lhe a barra da capa. Mas o criado, tendo recebido ordens do gênio, impediu-os e disse: somos apenas escravos. Nosso amo já vai aparecer. O primeiro criado, seguido pelos demais, avançou até o segundo pátio, onde a guarda palaciana se posicionava durante as reuniões do conselho. Os oficiais no comando das tropas tinham uma aparência espetacular, mas empalideciam perante os 80 criados, que constituíam uma parte do presente a ser oferecido por Aladim, e transportavam na cabeça a outra parte. Nada cintilava mais intensamente no palácio do sultão.
O brilho da corte enfraquecia diante do que acabara de surgir. Quando soube que aqueles homens tinham chegado, o sultão deu ordens para que fossem admitidos, e eles entraram no salão do conselho em grande pompa, alguns pela esquerda, outros pela direita. Depois de formarem um imenso semicírculo diante do trono do sultão, os criados negros depositaram sobre o tapete os vasos que transportavam. Em seguida, todos se ajoelharam e encostaram a testa no solo. E os criados brancos fizeram o mesmo. Quando se levantaram, assumiram uma postura discreta, com os braços cruzados sobre o tórax, enquanto a mãe de Aladim os apresentava. Majestade, ela disse, o meu filho Aladim sabe muito bem que o presente por ele enviado não é digno da princesa, mas espera que não o desagrade, pois Aladim buscou apenas satisfazer as condições que o senhor tão gentilmente impôs. O sultão mal ouviu o que ela disse. A visão dos 40 vasos de ouro, transbordando lindíssimas joias preciosas, e dos 80 criados, que pareciam 80 reis, deixou-o mudo. Ele se dirigiu ao grão-vizir, que tanto quanto ele desconhecia a origem daquela fortuna. Então, vizir, ele falou, o que você me diz desse homem, seja lá quem ele for, que me envia um presente tão suntuoso e que é desconhecido de nós dois? Você acha que ele é indigno de se casar com a minha filha? O grão-vizir não se atreveu a fingir, e o sultão acabou com toda e qualquer dúvida. Nem sequer pensou em averiguar se as demais qualidades de Aladim fariam dele um bom genro. A simples visão daquela fortuna e a presteza com que Aladim atendera à condição imposta, aparentemente, sem a menor dificuldade, convenceram-no de que Aladim possuía todos os atributos desejáveis. Boa mulher, ele disse à mãe de Aladim, vá dizer ao seu filho que eu o recebo de braços abertos. Os 80 criados não foram esquecidos, foram levados ao interior do palácio, e o sultão, depois de elogiá-los para a princesa, mandou posicioná-los do lado de fora dos aposentos dela, de maneira que ela pudesse vê-los através do biombo de treliça e constatar em que ele nada exagerara, ao contrário, contará a ela bem menos do que de fato existia. A mãe de Aladim não tardou em levar o filho à boa nova. Você tem todos os motivos para se sentir feliz, disse ela. Seus desejos foram satisfeitos. Acabou a espera. O sultão concorda que você se case com a princesa, e a corte aplaudiu a decisão dele. Ele está ansioso por te abraçar e realizar o casamento. Agora, resta você se preparar para o encontro, para que as esperanças que ele depositou em você não sejam frustradas. Mas, depois das maravilhas que eu te vi realizar, não tenho dúvida de que ele vai ficar satisfeito. Agora vai depressa, filho. O sultão te aguarda com impaciência. Eufórico, Aladim foi para o seu quarto e invocou o gênio. Providencie um banho para mim, ele disse, e depois me traga um traje mais suntuoso do que qualquer outro usado por qualquer rei. Imediatamente, Aladim foi transportado a um balneário construído com o mais refinado dos mármores, onde mãos invisíveis o despiram em uma saleta impecavelmente limpa. Foi conduzido ao banho, perfeitamente morno, onde foi esfregado e borrifado com água aromatizada.
Depois de passar por uma série de salas gradativamente mais frescas, ele surgiu como um novo homem, com a pele agora branca e rosada, o corpo mais leve, revigorado. De volta à saleta, constatou que no lugar de suas roupas antigas havia um esplêndido traje novo, que ele vestiu com a ajuda do gênio, enquanto admirava cada uma das peças. Em seguida, pediu ao gênio um cavalo dócil e mais elegante que qualquer outro que houvesse nos estábulos do sultão. 20 criados para servi-lo, 6 aias para acompanhar sua mãe, cada qual vestida com a mesma suntuosidade dos trajes existentes no guarda-roupa da sultana, e 10.000 moedas de ouro dentro de 10 bolsas. O gênio desapareceu e retornou imediatamente com o cavalo. Os 20 criados, 10 dos quais transportavam bolsas cheias de ouro, e as 6 aias, cada qual levando consigo um traje destinado à mãe de Aladim, embrulhado em tecido com fios de prata, e ofertou tudo isso ao jovem. Das 10 bolsas, Aladim entregou 4 à mãe e deixou as outras 6 com os criados, com ordens de atirar as moedas à multidão, enquanto o cortejo seguisse em direção ao palácio. Por fim, apresentou as aias à sua mãe e disse que elas lhe pertenciam, assim como os trajes por elas transportados. Então, montou no cavalo e partiu para o palácio. Aladim nunca havia cavalgado. No entanto, movia-se com tamanha elegância que nem o cavaleiro mais habilidoso perceberia que ele era inexperiente. As ruas por ele percorridas reverberavam gritos de aclamação que atingiam o ponto máximo quando os 6 criados lançavam punhados de moedas de ouro à torta e à direito. Aladim transitou irreconhecível, não apenas por aqueles que se lembravam dos seus dias de vadiagem naquelas mesmas ruas, mas até pelos que o tinham visto pouco tempo antes, de tão mudada que estava sua aparência, pois a lâmpada, ao enriquecer seus proprietários, ajustava-lhes a aparência física à sua crescente ascensão social. À medida que circulava a notícia de que o sultão cedera a mão da princesa a Aladim, este parecia se tornar tão digno da honraria que ninguém mais duvidava de sua importância. Aladim chegou ao palácio, onde tudo estava pronto para recebê-lo, sob ordens do sultão. Quando Aladim alcançou o segundo portão e quis apear, conforme era o costume entre vizires generais e governadores do mais alto escalão, foi interceptado pelo mestre do protocolo, que o levou até a porta do salão do conselho e ali ajudou a desmontar, apesar de seus protestos. Conduzindo Aladim pelo braço, o mestre passou diante dos demais funcionários, os quais ladeavam a entrada, formando 2 filas perfeitas, e entrou na sala do trono do sultão. Quando viu Aladim, o sultão ficou igualmente impressionado com o esplêndido traje usado pelo rapaz, mais luxuoso do que qualquer outro por ele próprio usado anteriormente, e com a sua pele saudável, seu porte imponente e um ar de grandeza bastante diverso da condição modesta em que a mãe do jovem tinha aparecido diante dele. O sultão levantou-se do trono, a tempo de impedir que Aladim se prostrasse a seus pés. Abraçou e o conduziu a uma sala deslumbrante,
onde um banquete fora preparado e onde os dois comeram sozinhos. O sultão, satisfeito e com os olhos pregados em Aladim, deixou que a conversa versasse sobre diversos assuntos e constatou que o jovem era capaz de discorrer com conhecimento e sabedoria sobre todas as questões abordadas. Depois do banquete, o sultão convocou o juiz mais graduado da cidade e mandou que ele preparasse o contrato de núpcias imediatamente. Enquanto isso, o sultão e Aladim seguiram conversando na presença do grão-vizir e dos cortesãos, que admiravam a lucidez do jovem, bem como sua eloquência natural e os comentários sutis com que animava a prosa. Quando o juiz concluiu a redação do contrato, o sultão perguntou se Aladim desejava realizar a cerimônia naquele mesmo dia. Primeiro, respondeu Aladim, eu peço a vossa permissão para construir um palácio em frente a este, para que eu possa receber a princesa com a pompa que ela merece. O sultão assentiu e Aladim despediu-se em grande estilo, como se tivesse nascido e crescido na corte. Aladim montou em seu cavalo e voltou para casa, pelo mesmo caminho que o levará ao palácio, passando pela mesma multidão que o aclamará e lhe desejará felicidade. Ao chegar em casa, pegou a lâmpada e disse ao gênio: construa para mim um palácio com quartzo, ágata, lápis lazuli e mármore, e que ele se situe em frente ao palácio do sultão. No topo, construa um grande salão, com teto em formato de abóbada, e paredes de ouro e prata, e com 6 janelas em cada parede. As treliças que cobrem as janelas devem ser cravejadas de diamantes, rubis e esmeraldas, à exceção de uma treliça que deve ficar inacabada. Deve haver também um pátio interno, um jardim, um tesouro cheio de ouro e prata, além de cozinhas, despensas, lavanderias, quartos de vestir, onde haja roupas para todas as estações, estábulos cheios de cavalos com escudeiros e cavalariços, e uma equipe de caçadores. Vá e volte depois que tudo estiver feito.